Salmo 122. Diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao Senhor, ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Bom, como eu disse, nós estamos numa série de exposições no livro de Salmos, mais especificamente do Salmo 120 ao 134. São 15 mensagens. São salmos chamados salmos de peregrinação, ou salmos de romagem, ou cânticos, ou salmo de degraus, onde os peregrinos que iam a Jerusalém geralmente cantavam esses hinos, né? Era uma espécie de saltério dentro do saltério. E eles, quando peregrinavam para Jerusalém para cultuar ao Senhor, eles cantavam esses hinos que são conhecidos como cânticos de peregrinação ou de romagem. E esse Salmo 122 é o salmo davídico, né? Um salmo de Davi. Davi é o autor desse salmo, e nós iremos tentar aqui aprender alguma coisa nessa noite, através da palavra de Deus, e com alguns ensinamentos práticos para as nossas vidas. Em primeiro lugar, vale destacar que Davi, quando ele escreve esse salmo, ele vai abordar primeiramente a alegria de ir à casa do Senhor. O versículo 1 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa estava localizada aqui nesse momento em Jerusalém. Nos tempos de Davi, o tabernáculo estava lá. O templo ele foi construído pelo seu filho Salomão. Então o templo ainda não estava erguido nos tempos de Davi. Apenas o tabernáculo estava lá. E Salomão, de forma posterior, depois da morte do seu pai, quando ele assume o trono, ele vai construir o templo, né? O templo de Jerusalém. E Jerusalém era a capital, né, do Império de Israel, tanto político quanto religioso. Então Jerusalém, por ser o centro de toda a religião do povo de Israel, Jerusalém ele passou a ser a capital onde as pessoas iam para cultuar a Deus. Era o centro de adoração ao Senhor. Era o lugar onde a casa de Deus estava. E as pessoas iam para lá para prestar culto ao Senhor. E o tabernáculo, ou o templo que estava em Jerusalém, era onde Deus manifestava a sua presença no meio do povo. Então o povo ali ia até Jerusalém para prestar culto a Deus, mas ao mesmo tempo Jerusalém era o lugar onde Deus manifestava a sua presença no meio do seu povo. Porque ali estava a arca, ali estava o templo, né, posteriormente construído por Salomão, aonde a presença de Deus era representada ali no meio do seu povo. Então todo judeu, ele pelo menos peregrinava, né, das 12 tribos, pelo menos uma vez por ano, né, numa das três principais festas de Israel, como o Senhor havia ordenado, como estava na lei do Senhor. Eles deveriam peregrinar e ir adorar ao Senhor aonde a presença de Deus estivesse. Nesse caso, Jerusalém passou a ser a capital, passou a ser o centro de adoração do povo judeu. Então o povo, uma vez por ano, peregrinava para Jerusalém, para cultuar ao Senhor.
E ir a Jerusalém era um motivo de muita alegria para o povo, porque era ali que Deus manifestava a sua presença no meio do povo. E lá era o lugar de culto ao Senhor. O povo ia até lá para oferecer sacrifícios a Deus, para entregar os seus dízimos, para estar reunidos em comunidade como um povo de Deus. Eles estavam lá para uma grande festa ao Senhor. E eles estavam ali alegres por ir aonde a presença de Deus estava. Vale notar aqui que quando o salmista ele se alegra em ir à casa do Senhor, o que vem na mente dele não era simplesmente um espaço construído, mas necessariamente ele estava alegre de estar aonde a presença de Deus estava. E essa alegria enchia o coração dele. Quando as pessoas peregrinavam, pelo menos uma vez por ano, o povo de Israel peregrinava das 12 tribos, pelo menos em uma das grandes festas de Israel, eles se alegravam em ir até lá, porque era um motivo de estar próximo da presença de Deus. Eles tinham essa alegria de estar próximo à presença de Deus. O segundo ponto que nós podemos observar aqui é que o salmista ele tem prazer em contemplar a cidade de Jerusalém. Se você observar comigo os versículos 2 ao 5, que diz o seguinte: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Olha que interessante, porque aqueles que peregrinavam a Jerusalém paravam em suas portas. O versículo 2 vai dizer isso: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Eles paravam para contemplar Jerusalém como uma cidade sagrada, uma cidade protegida, uma cidade firmemente estabelecida. O versículo 3 vai apontar nessa direção: Jerusalém que está construída como cidade compacta, como cidade firmemente estabelecida. Eles chegavam até Jerusalém, eles peregrinavam durante longos caminhos, alguns vinham de longa jornada, e quando eles chegavam em Jerusalém, eles paravam nas portas, eles paravam os pés nas portas, e podiam contemplar toda a beleza de Jerusalém, toda a beleza daquela cidade, toda a beleza que Jerusalém tinha, e observar como era uma cidade bem estruturada, bem estabelecida, porque ali era o lugar onde Deus se fazia presente no meio do povo. Ali era a representação de Deus no meio do seu povo, e eles admiravam isso. Era como uma cidade santa, uma cidade sagrada para o povo de Deus. E quando eles chegavam lá, eles paravam para observar toda essa maravilha, toda essa grandeza, toda essa beleza que Jerusalém, como cidade bem estruturada, bem estabelecida, tinha. E não somente isso, para lá subiam, as 12 tribos, subia o povo da aliança, subiu com um propósito específico. Se você observar o versículo 4, vai dizer: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Eles peregrinavam, porque isso era um mandamento para o povo de Deus. No verso 4 aqui, quando a Bíblia diz, a versão pelo menos a que eu estou lendo, diz como convém a Israel, nós precisamos entender que essa palavra aqui é como testemunho ou como mandamento. Então eles subiam para lá como um testemunho, como um mandamento da parte de Deus. Então a ideia do texto é essa: eles iam porque era um mandamento do Senhor. Eles iam de todas as tribos porque
eles tinham um pacto, o povo da aliança tinha um pacto com a lei, e eles iam para cultuar e glorificar e fazer o que? Render graças ao Senhor. Tinha um propósito desse mandamento, e o propósito era fazer com que o nome de Deus fosse glorificado. E assim diz o versículo 4, a parte final: eles, como convém Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Então o propósito de tudo é fazer com que o nome dele venha a ser glorificado. O propósito pelo qual o povo peregrinava não era para eles se sentirem bem, mas era para fazer com que o nome de Deus fosse glorificado, fosse exaltado. A glória é de Deus. O culto é direcionado ao Senhor, é para a glorificação do nome dele, é para a exaltação de quem ele é, da sua majestade, do seu domínio, do seu poder, da sua soberania. O propósito, como lei, como mandamento, era para render graças a Deus, é para glorificar o nome de Deus, é para louvar aquele que vive para todo sempre. Então o verso 4 vai afirmar que eles subiam para Jerusalém para renderem graças ao nome do Senhor. Tinha um propósito específico, que era glorificar ao nome de Deus. E no verso 5, eles também podiam contemplar o governo de Davi, que Deus havia estabelecido, a aliança que Deus havia feito com Davi, de que o seu trono ele iria perdurar. Olha no versículo 5, quando aqueles que peregrinavam chegavam em Jerusalém, paravam, observavam suas belezas, eles observavam o templo, eles estavam ali para cultuar a Deus, para prestar um culto a Deus, mas também eles sabiam que lá era o lugar onde Deus havia estabelecido o trono de Davi. O versículo 5 diz assim o texto: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Então Jerusalém era um lugar, era um local onde todos os julgamentos eram realizados. Portanto, eles contemplavam Jerusalém como uma cidade sagrada, assim como também onde o governo político, autorizado por Deus, era realizado. Então, ali eles tinham consciência de que aquele governo que estava ali, aquele trono que estava ali, o trono que iria julgar, o trono de Davi, que iria se perpetuar, que faz uma menção ao próprio Cristo, que viria da linhagem de Davi, eles olhavam para ali e falavam assim: olha, de fato esse governo é legítimo. Aqui está a casa de Deus, aqui está o trono de Davi, aqui são julgadas todas as coisas, porque isso foi a vontade de Deus, isso foi um plano de Deus, e eles entendiam isso, por isso que eles paravam lá para contemplar tudo, para contemplar a cidade, a beleza, a estrutura, o templo ou o tabernáculo, dependendo da época, e observar o trono de Davi. O trono do governo, o trono que estava ali para governar de forma legítima o povo de Israel. O terceiro ponto que nós podemos observar aqui no texto é que Davi ele passa então a fazer uma oração pela paz de Jerusalém, né, que vai do verso 6 até o verso 9, que diz o seguinte: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, agora Davi ele passa primeiro a chamar o povo a orar, e também ele passa a orar por Jerusalém. Então, no versículo 6, o salmista convoca o povo de Deus para orar pela paz de Jerusalém. E o termo paz aqui é o termo hebraico shalom. Como Jerusalém era a cidade onde estava a presença de Deus, onde representava a presença de Deus no meio do povo, no templo ou no tabernáculo, o salmista chama todo o povo para que pudesse orar pela paz de Jerusalém.
que Jerusalém pudesse estar com ausência de guerras. Então esse termo aqui, essa paz aqui que o salmista, que Davi chama o povo a orar pela paz, ele está dizendo, olha, que Jerusalém, que é a cidade de Deus, ela possa estar ausente de guerras, que seja uma cidade que não tenham inimigos que venham lutar contra ela, que venham pelejar contra ela. O salmista Davi chama o povo a orar para que, de fato, Jerusalém esteja ausente de guerra, o shalom de Deus esteja reinando em Jerusalém. A ausência de calamidade, a ausência de guerra possa estar em Jerusalém. É isso que o Salmo aqui, nesse ponto, ele ensinava ao povo. Ore para que Jerusalém esteja ausente de guerras, ausente de calamidades, ausente de inimigos que venham tentar destruir. Por quê? Porque Jerusalém era a cidade de Deus. Era onde o templo estava. Era onde a presença de Deus estava representada no meio do povo. E na parte B do verso 6, o salmista pede a Deus que aqueles que amam Jerusalém sejam prósperos. Isto é, que vivam em plena segurança. O termo próspero aqui, ele não deve ser entendido de maneira que aqueles que te amam sejam bem financeiramente. Não é o sentido de prosperidade, de próspero nesse texto aqui. O sentido de próspero aqui, que é uma palavra derivada do termo shalom, esse próspero, fala a respeito de segurança, né? Que se sintam seguros aqueles que te amam, quer dizer, que nada venha a afligir. Essa é a prosperidade nesse sentido aqui, ao qual Davi diz para que o povo pudesse orar. Então, o povo pudesse viver em plena segurança, né? Sejam prósperos aqueles que te amam, aqueles que oram e amam Jerusalém, eles eram prósperos no sentido de estar seguros, né? Que a segurança, que é a verdadeira paz que Deus nos dá. No verso 7, o salmista agora pede por uma paz interna, diferentemente do verso 6, porque no verso 6, quando ele fala sobre orar pela paz de Jerusalém, ele está falando de algo externo, ele está falando de inimigos externos. No verso 7, agora ele passa a falar de uma paz interna, uma paz que está dentro dos muros, né? Se você ver comigo o verso 7, diz o seguinte, olha, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Então é bom nós aqui enfatizarmos a palavra dentro. Primeiro ele ora para que haja paz contra os inimigos externos, né? Contra o povo externo, contra aquele povo que tentasse destruir Jerusalém. Mas também o que adianta, né? Você está imune, protegido de inimigos que venha contra o povo de Jerusalém, o povo de Israel, mas se dentro da cidade, se aqueles que estão dentro de Jerusalém não estão em paz. Então, o salmista aqui ele vai dizer, olha, reine a paz dentro dos teus muros. Ele está falando de uma paz interna. E qual que é a ideia aqui? A ideia é que o povo que habita, ou o povo que estava visitando Jerusalém, vivesse em harmonia, vivesse em comunhão, vivesse em plena paz, que amasse de fato uns aos outros, que amasse de fato aqueles que estavam ali. Ele ora também para que haja prosperidade, no verso 7, nos teus palácios. E o sentido aqui, que não é unânime daqueles que interpretam os textos, mas o sentido aqui é que Davi estivesse orando pela segurança de todas as casas, de todos os palácios. Observe que o termo está até no plural. Não se trata do palácio real aqui, apesar de alguns acreditarem que sim. Mas, ao meu entender, aqui está falando de
palacetes, né, ou cidadelas, casas bem edificadas que haviam ali, da nobreza de todas as áreas. Então ele não somente fala do povo em geral, mas ele fala também de todas as pessoas que habitam ali, da nobreza, dos príncipes, de todos que habitam ali, que a prosperidade, que a segurança esteja nessas casas, esteja nessas cidadelas, nesses palácios. Então ele ora mais uma vez pela segurança de todos. E não há aqui uma exceção ou acepção de quem tem mais dinheiro ou menos dinheiro, de quem tem algum tipo de etnia, nada disso. Todos aqueles que pertenciam à aliança, independentemente de sua classe social, o salmista ora para que haja segurança e paz para todas essas pessoas. Por isso ele vai dizer aqui, e prosperidade nos teus palácios. E ele continua, no verso 8, agora orando, uns pelos outros, o verso 8 diz o seguinte: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Então o salmista ele ora pelo bem-estar uns dos outros, pelos irmãos e pelos amigos. Ele ora para que de fato haja uma verdadeira comunhão entre os irmãos. E a sua oração, no verso 9, ela é feita por amor à casa de Deus. Por quê? Porque ali estava representada a presença de Deus. No verso 9 vai dizer o seguinte: olha, por amor à casa do Senhor. Quer dizer, o tabernáculo do Senhor, o templo do Senhor, o templo que estava em Jerusalém. O nosso Deus, buscarei o teu bem. Então ele tinha toda a reverência, todo o respeito pela casa de Deus, porque ali habitava a presença do Senhor no meio do seu povo. Então, de forma bem resumida aqui, ele se alegra em ir à casa de Deus, a Jerusalém, e quando aqueles homens peregrinavam para Jerusalém, eles se alegravam porque eles estavam indo aonde a presença de Deus estava manifesta no meio do seu povo. Eles chegavam em Jerusalém e eles contemplavam toda a grandeza, onde nós podemos observar aqui do verso 2 ao verso 5. E eles observavam, eles paravam nas portas e observavam tudo que tinha de bom em Jerusalém, como o templo, como o trono de Davi estabelecido, como a autoridade de Deus. Eles observavam a fortificação, como era uma cidade bem edificada e forte e bela. E no último pedaço, do verso 6 ao verso 9, ele vai orar por Jerusalém. Jerusalém vai orar pelos seus, orar pelo povo, pelos irmãos, para que haja paz. Por que ele faz isso? Por amor à casa de Deus, à casa do Senhor. Bom, e o que nós podemos aprender para nós hoje, para a igreja hoje, tenho total certeza de que toda a Escritura ela tem aplicação, ela tem algo a nos ensinar hoje. Assim como o texto do Antigo Testamento, como os do Novo. E nós precisamos entender algumas coisas, eu acho que na aplicação nós podemos aqui explicar de uma forma melhor. Em primeiro lugar, a igreja, isto é, os salvos em Cristo, são o santuário de Deus. Diferentemente, do tempo aqui onde o povo peregrinava, no tempo de Davi, de Salomão, enfim, tempo do Antigo Testamento, onde o povo peregrinava para Jerusalém para prestar culto a Deus, porque ali era representada no tabernáculo, no templo, a presença de Deus. Hoje não existe mais essa necessidade de peregrinação a Jerusalém. Por quê? Porque Deus não está mais no templo. A presença de Deus não está mais representada em um espaço físico. Mas agora, nós, a igreja do Senhor, somos o santuário de Deus. Nós somos o povo aonde o Espírito Santo de Deus habita em nós. Paulo, escrevendo aos Coríntios,
no capítulo 6, no verso 19 ao 20, ele vai dizer o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Hoje nós temos alegria não de ir a um local, né, a 4 paredes, mas a nossa alegria, ou deveria ser essa, é saber que o próprio Deus habita em nós. O próprio Espírito Santo, ele habita em nós porque nós somos santuário de Deus. E o Espírito Santo habita em nós. Quando nós vamos à igreja, né, ao nosso prédio, ao local onde nós cultuamos a Deus, aquele local ali, ele é apenas 4 paredes. Hoje é apenas 4 paredes. Aquele local ali, amanhã ou depois, pode ser qualquer outra coisa, né? Visto que em vários lugares, principalmente nos Estados Unidos, onde foi um local onde muitos reformadores pregaram ali, construíram igrejas, e hoje aquelas igrejas estão fechadas, muitos viraram boates, aquele espaço físico, né? Mas a igreja, ela continua de pé. A igreja que somos nós, porque em nós habita o Espírito Santo. Nós somos a morada, e por isso nós devemos nos alegrar. Alegrar porque o Espírito Santo habita em nós. Ele está em nós. E hoje, se fôssemos talvez fazer esse entendimento do versículo 1, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, nós poderíamos sim dizer, olha, eu estou alegre porque o Espírito Santo habita em mim, ele reina em mim, ele está em mim, e aonde quer que eu esteja, não depende de estar debaixo de 4 paredes e um teto. Aonde quer que a igreja esteja reunida, seja em qualquer ambiente, em qualquer lugar, seja na praça, seja na rua, seja em qualquer lugar, Deus, ele está conosco. Ele habita em nós. Jesus, ele deixou isso muito claro. Jesus, ele disse aos seus discípulos, olha, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está na sua igreja, que somos nós. Ele habita em nós. Então o Espírito Santo não se resume, a presença de Deus não se resume a um lugar específico. Nós não precisamos peregrinar para Jerusalém, nós não precisamos peregrinar para lugar nenhum, no sentido de que lá está a presença de Deus. Isso não é verdade. A presença de Deus está naquele que confessa a Cristo como Senhor, recebe no seu coração, que é transformado e regenerado pelo Espírito Santo, e agora vive uma nova vida. E aonde quer que nós estejamos, o nome de Deus, ele é glorificado. Nós nos alegramos, nós nos regozijamos, porque a alegria verdadeira, ela vem dentro de nós, ela está em nós, ela habita em nós, e por isso nós estamos alegres. Alegres porque ele está em nós. Nós somos a igreja, nós somos a casa de Deus. Segunda lição importante: assim como o povo, as tribos de Israel peregrinavam e contemplavam Jerusalém. Vocês lembram que eu disse que eles paravam e contemplavam Jerusalém? Quando chegavam lá, paravam nas portas e olhavam como Jerusalém era linda, como Jerusalém era bela, olhavam todas as suas estruturas. Hoje a igreja, ela caminha para a nova Jerusalém celestial. Ela caminha para o novo céu e nova terra, onde iremos contemplar as maravilhas, as belezas da glória de Deus. João, na visão que teve da Nova Jerusalém, em Apocalipse 21, do verso 22 ao 23, olha só o que ele disse: nela a Nova Jerusalém, que nós iremos contemplar, não vi santuário, lá não tem santuário,
diferentemente da antiga Jerusalém, que nem templo mais existe, foi destruído, porque o seu santuário é o Senhor. Olha que coisa interessante, o santuário é o Senhor. A Nova Jerusalém não há santuário, não há uma casa, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. No mesmo capítulo, Apocalipse 21, no verso 27, dando continuidade ao texto, João escreveu o seguinte na sua visão: nela, na Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida e do Cordeiro. Olha que coisa bela, irmãos. Nós estamos caminhando sim para a Nova Jerusalém. E quando chegarmos lá, vai ser uma cidade nova, serão novos céus, nova terra, onde a glória de Deus vai ser manifesta. Nós iremos contemplar isso, assim como eles peregrinavam e paravam nas portas e contemplavam a beleza de Jerusalém, a estrutura de Jerusalém. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, aonde iremos ver a glória de Deus manifestada. Lá não haverá sol, lá não haverá lua, não precisa de nada disso, porque Jesus, Deus, o Cordeiro, estará lá, e nós iremos contemplar a sua grandeza. E olha que coisa maravilhosa, lá não haverá pecado, lá não haverá mentira, lá não haverá dor, lá não haverá absolutamente nada, porque é o novo céu e a nova terra que nós iremos viver, e é para lá que nós estamos caminhando, é para lá que nós estamos peregrinando, é para a Nova Jerusalém, é para o novo céu e nova terra. E eu tenho certeza de que nós iremos contemplar algo maravilhoso. O texto de Apocalipse 20 e 21 é algo que vale a pena nós lermos, porque lá João tem a visão da Nova Jerusalém, dos novos céus e nova terra, e ele já está contemplando, e nós podemos sim caminhar nessa direção para a Nova Jerusalém, para a glória de Deus Pai. E a terceira lição, para terminarmos aqui a nossa breve exposição, que nós precisamos orar pelo povo de Deus e pela igreja. Assim como eles, do verso 6 ao verso 9, eles oraram por Jerusalém, oraram pelos irmãos, nós precisamos hoje orar pela igreja, orar pelos irmãos em Cristo, orar pela comunhão, orar contra os ataques do maligno, né? Contra os dardos inflamados do maligno, porque essa é a oração que eles oravam, pela paz de Jerusalém. Nós como igreja precisamos orar pela paz da igreja, a paz que venha reinar no meio da sua igreja, e reinar não somente contra os inimigos, mas também entre os irmãos. O que adianta, né? Porque por isso que Davi ele vai orar pela paz do que vem de fora, mas também orar por aqueles que estão dentro. Nós precisamos orar contra os dardos inflamados do maligno, mas também orar para que haja de fato uma unidade, uma comunhão. Assim como Davi orou pelos irmãos, nós devemos orar hoje como igreja por todos, para que possamos sim viver de forma harmoniosa, uma vida harmoniosa como igreja do Senhor. Que nós possamos guardar essa palavra no coração, e que possamos viver uma vida que glorifica o nome de Deus, que a alegria plena que somente Deus pode nos dar, ela possa ser lembrada por nós, porque nós somos templo, morada, santuário do Espírito Santo de Deus. Que possamos sim contemplar que nós estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, e que nós devemos orar pela paz, a paz da igreja, a paz entre os irmãos, a paz entre aqueles que são igreja e corpo de Cristo. Que Deus seja glorificado e que Deus abençoe sua vida ricamente, em nome de Jesus.